pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Viemos aqui para mais uma história do mundo gringo. A história de hoje me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei, não, vamos lá dividir com as meninas que juntas nós vamos pensar melhor. Porque nem ela tá entendendo. Bom, primeira coisa, se você não acompanha o nosso grupo Mundo Gringo Oficial lá no Facebook, vai lá acompanhar. Porque inclusive tem um vídeo lá que tem a ver com essa história, eu vou falar pra vocês. Mundo Gringo Oficial, tá aqui embaixo no box de informação, tem tudo. Tem meu Instagram, tem o e-mail pra você mandar sua história, tem o nosso grupo do Mundo Gringo. Lá a gente posta várias coisas que a gente não pode postar no YouTube, algumas denúncias, né, que as meninas fazem. Então vai lá, acompanhe esse Mundo Gringo Oficial. Não esqueça de deixar seu joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal. E vamos lá, ela disse o seguinte: Dani, quero contar minha história. Um dia do nada, alguém me chamou no Facebook. Era um cara super educado, simpático. Disse que tinha nascido na Espanha e vivia desde criança em Portugal. Isso foi em março de 2016. A gente nunca se viu pela câmera. Ele só me mandava fotos. Depois de 3 meses, ele me Depois de 3 meses, ele me bloqueou. Isso do nada. Mas depois de alguns meses, ele voltou a falar comigo. Eu comecei a achar ele interessante. Ele me adicionou no Face, eu aceitei. Ele elogiava minhas fotos, dizia que gostaria muito de me conhecer. Mas ele não tinha foto dele no perfil, somente outras postagens. Ele postava muita coisa romântica, músicas lindas, e o perfil dele era privado. Eu não via os amigos dele, porém apaixonante. A cada dia eu sentia mais vontade de conhecê-lo, mas nunca vi ele pela webcam. Depois que ele me desbloqueou, começamos a falar novamente. Passaram-se 8 meses e eu fui a Portugal. Mas minha viagem não foi só para conhecê-lo. Eu já tinha ido a Portugal outras vezes e fui passear e fazer um curso. Eu tenho parentes por lá. Ele viu minhas fotos em Portugal e disse que estava encantado comigo. Enfim, chegou o dia da minha viagem, 6 de novembro de 2017. Cheguei a Portugal, fui direto para a casa da minha prima, que é próxima a Lisboa. Só fui para a cidade que ele morava, faltando uma semana para eu voltar ao Brasil. Durante 2 semanas que eu estava lá, ele não apareceu no Face. Quando eu cheguei na cidade que ele morava, eu fiquei num hotel. Ele sumiu do Facebook. Apareceu faltando 3 dias para eu voltar para Lisboa. Ela ficou então 2 semanas lá. O cara sumiu, mas faltando 3 dias para ela ir para Lisboa, o cara apareceu. Eu já tava achando até que esse cara não ia aparecer. Bom, conversamos e eu aceitei conhecê-lo pessoalmente. Afinal, eu estava encantada por ele, nunca o tinha visto pela câmera, né? Mas tudo bem. Eu não tava triste porque ele tinha sumido também do Facebook, não, tá? Ela falou que tava curtindo a cidade, ela tinha amigos lá. Então, assim, ela foi naquela coisa, se vê, viu, se não viu, não viu. Mas acabou que ele marcou e eles foram se encontrar. Marcaram numa praça no centro da linda cidade. Uma cidade lá em Portugal que ela não quer que fale o nome, tá, gente? Conversamos muito, depois saímos para andar a pé e em seguida ele pegou na minha mão. Saímos como os 2 namorados. Fomos jantar, fomos no shopping, tomamos vinho, fomos à beira-mar, onde aconteceu o nosso primeiro beijo. Parecia um conto de fadas. Gente, eu cheguei a achar que esse cara era um homem fantasma, né? Já era madrugada, ele me convidou para ir para o hotel com ele. Eu aceitei, afinal eu estava apaixonada. Passamos no hotel que eu estava, pegamos minhas malas e fomos para o hotel que ele queria. Foram 3 dias maravilhosos. Ele se dizia estar apaixonado por mim, que queria que eu voltasse em abril para eu conhecer toda a família dele na Espanha, que ele ia pagar minha passagem, que queria muito ter um filho comigo e que em setembro ele viria ao Brasil passar 3 meses, que eu era a mulher da vida dele. Enfim, que me queria para sempre. Me levou para a estação para eu pegar o trem para Lisboa, me ligava a todo momento,
Falávamos enquanto eu estava no aeroporto até a hora do avião partir. Pagou tudo que comemos nesses 3 dias, abri a porta do carro, foi tudo lindo. Quando voltei para o Brasil, cheguei na 4ª noite, deixei recado no Face dele dizendo que já tinha chegado. Você acredita que ele só me respondeu na 6ª noite? Eu fui reclamar, ele me disse que estava cheio de problemas, por isso não deixou o recado. Lógico que não acreditei. Comecei a observar as atitudes dele. Ele desaparecia 3 dias do Facebook, eu falava e nada dele mudar. Gente, que estranho, né? Eu, sinceramente, cheguei a achar que esse cara era até um scammer, assim, que ele nunca tinha visto ele na câmera, fiquei até surpresa dela passar 3 dias em Portugal com ele. Mas o cara é um tal de some aparece, some aparece. Vamos lá. Dani, ele tinha mania de falar que eu era rica. Se ele poderia vir aqui e pegar meu carro. Não entendi essa parte. Como assim pegar seu carro? Enfim, eu percebi interesse da parte dele. Ele dizia que trabalhava com turismo em um hotel no Algarve. E que estava na cidade que eles foram porque o pai dele estava muito doente. E que ele tinha que ajudar a mãe a cuidar do pai. Isso fazia 4 meses que o pai dele estava internado. Ele me mandava fotos de um homem no hospital com aparelhos, uma mulher perto, dizia que era o pai dele. Mandava foto de um menino lindo dizendo que era o filho dele. Eu liguei no hotel que ele disse que trabalhava e ninguém conhecia ele. Ele contava muitas vantagens, que ganhava bem, que usava roupas de marca, mas pelo que eu vi, ele não usava roupa de gente rica, não. Ele tinha um carro velho e me disse que esse carro, o pai dele que deu para ele, porque o dele estava no conserto. Me mandava fotos de um carro chique, dizendo que aquele carro era dele. Isso começou a me assustar. Não que eu repare no carro e roupas, mas o cara fica falando toda hora, né? Gente, o homem quando quer toda hora falar pra você que ele é rico, que ele é isso, que ele é aquilo, realmente a gente fica meio... O que esse cara quer, né? Bom, ele dizia que o pai dele tinha vários imóveis alugados em Portugal, que tinha uma casa que o pai deu pra ele, que valia muitos 1000 euros. Só que algumas vezes ele falava comigo e acabava o crédito do celular dele. Gente, é o que ela falou, quem é rico tem plano, né, de celular. Mas ele só falava comigo depois da meia-noite, horário de lá. Depois que voltei, sempre via ele na webcam, mas ele não tinha o hábito de pedir essas coisas de sexo virtual, nada disso não. Eles só ficavam conversando, 4, 5 horas. Chegava no final de semana, ele sumia e reaparecia. Eles se falavam na 6ª noite, depois ele sumia. Ele estava sempre na sala da casa, de uma casa. Dani, aos poucos fui questionando ele, afinal, porque o pai dele nunca saía do hospital. Todo dia ele dizia passar com o pai no hospital. Eu pedia foto dele com o pai, ele ficava bravo. Nunca tinha uma foto dele com o pai. Era sempre um homem lá deitado na cama, né? Ele havia dito que teve uma namorada no Brasil, no interior do Ceará, e que já tinha vindo aqui várias vezes. Ele só falava mal do Brasil. Um dia, peguei um comentário antigo no Face dele de uma moça do Ceará. Resolvi questioná-la e ela me disse que não era amiga dele, mas que ela era namorada dele. Ela me questionou, eu não disse nada, mas fiquei curiosa. Eu esperei uns dias e resolvi abrir o jogo para ela. Ela ficou pasma, disse que falava com ele há 5 anos e nunca... Gente, como você se considera namorada de alguém que você conversa há 5 anos e nunca viu o cara pessoalmente? Não, gente, não dá pra entender. Me disse que amava muito ele e que ele dizia sempre que iria para o Brasil conhecê-la. Ela chorou muito e disse que sonhava em tirar o passaporte para poder viajar. Mas no final ele convenceu ela que ela não precisava ir para Lisboa, que ele ia... Isso com a namoradinha dele lá, né? Que ele mentia lá para a mulher há 5 anos, vamos dizer. Bom, ela falou o seguinte, nossa amiga aqui da história, Dani, ela mandou toda a conversa que eu tive com ela para ele, né?
E você acredita que ele ainda se fez de santo pra ela? Hoje eu não falo mais com ele. Excluo ele do meu Face, tenho ele no Messenger do Face. Mas é muito raro ele estar online. Quando ele está, também não nos falamos. Não faço questão, mas confesso que foi a maior experiência que tive na vida. Embora a gente tivesse usado preservativo, fiz exame de HIV e graças a Deus não deu em nada. Porque depois ela viu que o cara era meio doido, né, gente? E ela quis se precaver. Eu já tinha conhecido várias pessoas pela internet. Tive a alegria de ver alguns caras que eu conheci pela internet pessoalmente. Eu namorei um português. Todos foram maravilhosos. Até hoje eu tenho amigos por lá. Quando vou a Portugal, sempre encontro meus amigos de lá, ou meu ex-namorado, né? Mas esse foi o único safado que eu conheci na minha vida. Isso durou apenas 2 meses, né? Depois que ela descobriu tudo, só durou 2 meses. Mas, graças a Deus, eu tive maturidade para lidar e vencer com tudo isso. Dani, eu fico imaginando várias coisas sobre ele, porque até eu tô imaginando várias coisas sobre ele. Ele é casado, ou ele é interessado em casar com uma mulher bem de vida, ou é chefe de alguma quadrilha, ou ele é dono de um bordel, ou ele quer levar a mulher brasileira para se prostituir em Portugal. Uma coisa me chamou muita atenção, foi que ele sempre me questionava se eu tinha uma boa saúde. Eu sempre dizia que sim, afinal eu tenho. Depois que vi aquele vídeo que postaram no Mundo Gringo Oficial, gente, é o vídeo de uma muçulmana brasileira, mas que mora fora, dizendo das quadrilhas que estão tendo lá fora, a repercussão de homens levando as mulheres para matar e tirar os órgãos, para vender órgãos, tráfico de órgãos. A gente às vezes acha que isso é bobeira, né? Que isso não existe. Mas isso existe, gente. E ela vendo aquele vídeo, ela começou a lembrar que ele toda hora perguntava se ela tinha boa saúde, como eram os exames dela, tal. E teve um caso, nesse vídeo aí do Mundo Gringo Oficial, tá lá na página do Mundo Gringo Oficial, se vocês quiserem ver, ela dizendo que teve uma brasileira que se correspondia com um marroquino. O cara sempre, sabe, tratando ela bem, mandou 9 mil reais pra ela fazer todos os exames dela no Brasil, porque eles iriam casar no Marrocos, mandou a passagem dela e essa mulher foi morta no Marrocos, vítima de tráfico de órgãos. Então, gente, às vezes a gente acha que isso não existe, mas isso existe. Claro que ela não tá aqui confirmando, mas ela falou que passou na cabeça dela, porque o cara é muito estranho. Afinal, ela foi lá, ele pagou, né, as coisas pra ela. Depois ele some, depois ele aparece. E é uma mentirada, tipo, ela tá confusa, ela não sabe o que pensar do cara, nem eu sei o que pensar dele. Bom, ela diz o seguinte, que depois que ela viu aquele vídeo que postaram no Mundo Gringo Oficial sobre a venda de órgãos, cheguei até a pensar nisso. Talvez a minha história não seja tão interessante assim, mas para mim foi. Se você puder contar, ficarei muito grata. Bom, estamos aqui contando, né? Minha amiga, eu tenho certeza, depois ela fala aqui, né, se apresenta pra mim e tal. Eu tenho certeza que você se livrou, assim, de uma cilada daquelas enormes, né? Eu, sinceramente, quando eu comecei a ler a sua história, eu achei que ele nem fosse te encontrar em Portugal. Fiquei até surpresa quando você falou que vocês se encontraram, ficaram 3 dias no hotel, ficaram juntos e tal, te tratou super bem. Então, assim, o cara é meio uma incógnita mesmo. Se você, mulher, meninas que assistem a gente, passou por algum caso semelhante, manda aqui pra gente, fala aqui nos comentários, pra gente tentar entender o que será que passou na cabeça desse cara. Foi o que ela falou. Ela não sabe se ele é um traficante, se é um dessas quadrilhas de órgãos, se é um dono de bordel, se é um cara que quer levar a mulher pra se prostituir na Europa, ou só queria, porque ela parece ser bem de vida, então ou ele só queria de repente uma pessoa bem de vida pra ele casar. Aí tava lá com a outra que tava 5 anos lá, apaixonada por ele, achando que tava namorando. Gente, pelo amor de Deus, se você não conheceu o cara em 5 anos, aliás, se não conheceu em 1, em 2, dá licença, né? Get a life, né? Vamos viver a vida real, né? Porque viver a vida virtual não tá dando, não. Então, vida virtual parece estar mais difícil do que a real ultimamente. Então, assim, eu fiquei intrigada com essa história dela. Por isso que eu quis contar a vocês, porque é algo que a gente tem que realmente
tomar cuidado, tá bom, gente? Então fica aí mais um alerta pra gente. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Se gostou desse vídeo, dá joinha. Compartilha aí pras amigas, nos grupos das amigas, né? Se você conhece muitas mulheres aí que se envolvem com caras pela internet, apresenta o mundo gringo pra elas, tá? Super beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!